A maioria das rodovias europeias modernas não existe onde está por acaso. Em muitos casos, elas seguem corredores identificados pela primeira vez há quase 2000 anos. Não por engenheiros modernos, mas por agrimensores romanos caminhando por florestas, planícies e montanhas com ferramentas simples e uma compreensão implacável da geografia. Para entender por que as estradas antigas ainda moldam a Europa moderna, precisamos começar com uma pergunta simples: por que Roma as construiu afinal? Roma não construiu estradas por conforto, construiu por controle. O Império Romano se estendia por 3 continentes, da Britânia ao Oriente Próximo, do Reno ao norte da África. Governar um território tão vasto exigia algo mais poderoso do que exércitos por si só. Exigia velocidade, a capacidade de mover legiões, oficiais, mensagens e suprimentos por enormes distâncias mais rápido do que qualquer civilização rival. As estradas eram o sistema nervoso do império. Sem elas, Roma seria apenas um conjunto de províncias distantes. Com elas, tornou-se uma máquina geopolítica unificada. Mas aqui está o que torna as estradas romanas verdadeiramente fascinantes. Elas não foram colocadas aleatoriamente. Foram posicionadas onde a geografia permitia que o poder fluísse com mais eficiência. Olhe para um mapa físico da Europa. Não as fronteiras políticas, mas o terreno. Você verá barreiras, os Alpes, os Pirineus, florestas densas, rios largos, e também verá corredores, vales fluviais, planícies, passagens de montanha, rotas costeiras. Esses corredores são onde o movimento é mais fácil, e onde o movimento é mais fácil, o poder tende a se concentrar. Os engenheiros romanos não ignoraram a geografia, eles a estudaram obsessivamente. Seguiam vales em vez de enfrentar montanhas. Cruzavam rios em pontos estreitos, onde pontes eram mais baratas e mais fáceis de defender. Preferiam cristas que permaneciam secas, em vez de terras baixas pantanosas que viravam lama no inverno. Em outras palavras, as estradas romanas não eram apenas projetos de engenharia, eram decisões geográficas. Considere os Alpes. À primeira vista, parecem uma muralha impenetrável entre a Itália e o norte da Europa. Mas os Alpes não são uniformemente hostis. Eles contêm passagens, corredores estreitos onde a travessia é possível com esforço manejável. Essas passagens, como as que ligavam o norte da Itália à Gália, tornaram-se linhas vitais estratégicas. Depois que Roma as garantiu, pôde projetar poder para o norte, e mais tarde mercadores e migrantes seguiriam exatamente as mesmas rotas por séculos. Agora observe os grandes sistemas fluviais: o Ródano, o Danúbio, o Pó. Esses rios naturalmente orientam o movimento. Eles esculpem caminhos suaves através de terrenos que de outra forma seriam difíceis. As estradas romanas frequentemente acompanhavam esses rios, não por falta de imaginação, mas porque os romanos entendiam que rios e estradas juntos formavam a rede logística mais eficiente possível. Esta é a primeira ideia-chave. As estradas romanas não criaram a geografia, elas a exploraram. E é precisamente por isso que sua influência persiste. A geografia não mudou. Montanhas continuam sendo montanhas. Rios ainda fluem onde sempre fluíram. Os corredores de movimento mais baratos e rápidos pela Europa hoje são frequentemente os mesmos identificados por planejadores romanos 2 milênios atrás. Mas como Roma realmente mapeou e planejou uma rede tão enorme sem equipamentos modernos, de levantamento, satélites ou modelos digitais? A resposta é ao mesmo tempo surpreendentemente simples e profundamente sofisticada. Roma confiava em uma mistura de medição prática e conhecimento acumulado. Agrimensores usavam ferramentas como a groma para estabelecer alinhamentos retos, medindo distâncias passo a passo através da paisagem. Mas também dependiam de algo mais abstrato: um modelo mental de conectividade. Eles não precisavam de um mapa geográfico perfeitamente escalado. Precisavam saber quais lugares se conectavam com mais eficiência a quais outros. Isso se reflete em um dos artefatos mais intrigantes do mundo romano, a Tábula Peutingeriana.
À primeira vista, ela nem parece um mapa. O mundo está esticado horizontalmente, distorcido além do reconhecimento. Mas essa distorção é intencional. O mapa não pretende representar o mundo físico com precisão. Em vez disso, mostra rotas e estações, as conexões lógicas entre cidades. É menos como um atlas moderno e mais como um mapa de metrô de um império. O que importava para Roma não era o realismo geográfico perfeito, o que importava era a rede. Cada grande estrada tinha marcos indicando distâncias. A cada poucos quilômetros havia estações para descanso, reparos e troca de cavalos. Juntas, elas formavam o Cursus Públicos, o sistema estatal de correio e transporte. Por meio dessa rede, ordens podiam viajar do centro imperial até províncias distantes com uma velocidade notável para o mundo antigo. Essa espinha dorsal logística permitiu que Roma respondesse a revoltas, invasões e crises políticas com um nível de coordenação que poucos estados pré-modernos conseguiam igualar. Mas as estradas romanas não eram apenas ferramentas militares. Elas também remodelaram padrões de assentamento de formas ainda visíveis hoje. Onde duas grandes estradas se cruzavam, o comércio florescia, mercados surgiam, estalagens e oficinas apareciam para atender viajantes. Com o tempo, esses cruzamentos evoluíam para vilas, e algumas dessas vilas cresceram e se tornaram cidades que ainda existem hoje. A localização não era aleatória, era ditada pela lógica do movimento. Se você coloca uma cidade na interseção mais eficiente de rotas, ela tenderá a atrair comércio, administração e população. Remova as estradas e a lógica permanece. Gerações futuras reconstruirão novas infraestruturas aproximadamente nos mesmos lugares porque a geografia subjacente ainda favorece esses nós. É por isso que rodovias modernas, ferrovias e até corredores de fibra óptica frequentemente espelham rotas antigas. Engenheiros, usando modelos avançados, frequentemente redescobrem os mesmos caminhos ideais que planejadores romanos identificaram usando nada além de observação do terreno e experiência. Há uma ironia mais profunda aqui. Muitas vezes imaginamos o progresso tecnológico como uma ruptura completa com o passado. Mas na infraestrutura, o progresso frequentemente se acumula sobre decisões anteriores. Uma estrada medieval pode seguir um traçado romano. Uma rodovia moderna pode seguir a estrada medieval. Uma linha de trem de alta velocidade pode mais tarde seguir o corredor da rodovia. Cada geração acredita estar construindo algo novo, mas frequentemente está reforçando uma lógica geográfica descoberta há muito tempo. O custo de construir essas estradas era enorme. A pedra precisava ser extraída, transportada e colocada em múltiplas camadas: pedras de fundação, cascalho compactado e lajes cuidadosamente ajustadas. Valas de drenagem eram escavadas nas laterais para evitar danos da água. Em regiões mais úmidas, as estradas eram elevadas sobre aterros para mantê-las acima da lama e das inundações. Em terrenos montanhosos, encostas eram cortadas e estabilizadas. Pontes de durabilidade impressionante eram construídas nos cruzamentos fluviais críticos. Muitas dessas estradas foram construídas pelos próprios soldados. As legiões não eram apenas forças de combate, eram também unidades de engenharia capazes de realizar projetos de construção em grande escala. Construir uma estrada era um ato estratégico. Melhorava as linhas de suprimento, garantia a movimentação mais rápida de tropas e sinalizava a autoridade romana em regiões recém-conquistadas. A manutenção era igualmente importante. Uma estrada negligenciada se deteriora rapidamente, especialmente sob uso intenso. O Estado romano e as autoridades locais investiam em reparos, garantindo que as principais artérias permanecessem funcionais. Essa manutenção contínua é outra razão pela qual alguns trechos sobreviveram tempo suficiente para influenciar sistemas viários posteriores. Quando o Império Romano do Ocidente declinou, essas estradas não simplesmente desapareceram. A autoridade política se fragmentou, mas a infraestrutura física permaneceu incorporada à paisagem.
Comerciantes, migrantes e depois reinos medievais reutilizaram as mesmas rotas porque elas ainda faziam sentido geográfico. Ao longo dos séculos, foram reparadas, reaproveitadas e às vezes parcialmente abandonadas, mas seus corredores de movimento persistiram. Considere as planícies do norte da Itália, os vales do sul da França ou as rotas que conectam a fronteira do Reno ao Mediterrâneo. Esses não são alinhamentos arbitrários em um mapa, são corredores esculpidos pelo relevo e validados por séculos de movimento humano. Roma não os inventou, formalizou-os, pavimentou-os e os integrou em uma rede continental. Isso nos leva ao mundo moderno. Hoje, quando planejadores projetam uma rodovia pela Europa, realizam análises de custos sofisticadas, onde as inclinações são menores, onde as pontes são mais baratas de construir, onde os centros populacionais se concentram e onde a demanda de tráfego será maior. Em muitos casos, as respostas levam de volta aos mesmos corredores que os romanos já exploravam. A influência duradoura das estradas romanas não prova que engenheiros modernos carecem de criatividade. Prova que a geografia impõe restrições que transcendem séculos. Quando o caminho mais eficiente entre duas regiões passa por um determinado vale ou por um certo desfiladeiro, essa lógica não expira quando um império cai. Nesse sentido, as estradas romanas representam mais do que infraestrutura antiga, representam decisões congeladas sobre como se mover pelo espaço da forma mais eficiente possível. Essas decisões estavam tão bem alinhadas com as realidades físicas da Europa que continuaram a moldar o movimento muito depois de Roma desaparecer como entidade política. Isso leva a uma conclusão provocativa. Roma nunca caiu completamente. Seus exércitos desapareceram, seus imperadores se tornaram história, mas sua lógica espacial perdurou. O império sobrevive, de certa forma, toda vez que um caminhão percorre um corredor definido pela primeira vez por agrimensores romanos. Toda vez que uma cidade prospera em um cruzamento formalizado por uma estrada romana. Toda vez que um Estado moderno se beneficia de uma rede que ainda reflete um antigo entendimento geográfico. Costumamos imaginar a história como uma sequência de rupturas. Impérios surgem, impérios colapsam e sistemas totalmente novos substituem os antigos. Mas a infraestrutura conta uma história diferente. Ela revela continuidade sob a mudança política. Mostra que algumas decisões, uma vez incorporadas à paisagem, tornam-se incrivelmente difíceis de reverter. As estradas de Roma não eram apenas pedra e cascalho. Eram um grande experimento em organizar o espaço em escala continental. Ao alinhar infraestrutura com geografia, Roma criou caminhos que sobreviveram ao seu próprio poder. E é por isso que, ainda hoje, enquanto carros aceleram por rodovias asfaltadas e trens cruzam vales sobre trilhos de aço, eles frequentemente seguem linhas traçadas pela primeira vez por um império que compreendeu uma verdade atemporal. A geografia é destino, e as estradas mais inteligentes são aquelas que escutam a terra em vez de tentar conquistá-la.